domingo, estamos de quarentena, então a gente pode falar mais um pouquinho sobre carburadores, né? É um tema que parece que nunca tem fim, né? Porque há variados modelos de carburadores, né? Tipos de motor também, 4, 6, 8 cilindros, né? Álcool, gasolina, kit gás, né? Então, muitos desses carros usaram carburador, usam atualmente, né? Mas, como eu falei em outro vídeo, o carburador é uma peça de museu, né? Entre aspas, né? Porque ele atende tão bem nos dias atuais quanto um moderno sistema de injeção eletrônica, né? Então, esse carburador aqui, a gente estava falando em vídeos anteriores, o carburador da Titan 150, né? Esse aqui ele não possui válvula de máxima aceleração, tá? É um carburador chinês. Alguns da Titan possuem uma válvula de máxima aceleração, tá? No jargão dos quem mexe com moto, tem outro nome, né? No carro a gente chama de válvula de máxima, né? Ele, essa válvulazinha que ela interfere na aceleração e na máxima do carro, tá? Então aqui não tem, né? Foi suprimida. Então vocês veem que é um carburador bem extremamente simples, né? De 20 milímetros. Eu posso dizer que esse carburador da Titan é o mesmo carburador equivalente ao do Fusca, né? O 30 PIC e o 30 PIX, né? Tem a mesma fama, né? De simplicidade, robustez, né? Durabilidade e a excelente relação custo-benefício, né? Então esse aqui é o carburador de Fusca das motos, né? Então eu adaptei dois desses, né, no nosso carro, o Locus. Tivemos alguns resultados aí excelentes, tá? Tanto em consumo quanto também em baixa e média aceleração. Em alta, ele ficou equivalente a um Brossol 2E, tá? Então os ganhos foram em média, em baixa e média rotação foram ganhos enormes, tá? Eu nunca vi um carro com tanto torque em baixa rotação, ou seja, ele passa para baixo a faixa de torque, né? Se seu carro, por exemplo, vamos dizer um carro 1,6, ele tem uma faixa de torque a 3.500 RPM com um carburador de corpo simples ou corpo duplo. Com um carburador de Venturi variável de moto, essa faixa de torque ela é baixada em mais de 500 RPM, né? Eu não tenho dinamômetro, nunca passei, mas eu posso, com a minha experiência, dizer que o torque aumenta e a faixa de rotação diminui, tá? Porque dá uma atomização perfeita. É porque o motor de moto é o seguinte, o motor monocilíndrico, né? Vamos supor, o motor é Titan, 150 cilindradas, né? Ele 150 centímetros cúbicos, né? De capacidade volumétrica. Cilindrada, não gosto muito de falar isso. É um motor pequeno, compacto, né? Monocilíndrico, de um pistão só. Então esse motor, ele já é espremido ao máximo para ele render o máximo rendimento, tá? Tanto que um motor desse com 80, 100 mil quilômetros, ele já está começando a querer pedir uma retífica, né? Enquanto que de um carro aí, 300 mil, 400 mil, 500 mil quilômetros roda tranquilamente. Então o que acontece? Como ele é um monocilindro, ele tem um pistão só, tá? Ele tem pouca energia cinética, tá? Naquele movimento do pistão. Então o que acontece? Ele necessita de uma excelente atomização na mistura e ele necessita de um excelente sistema de ignição, que é o CDI, né? Sistema por descarga capacitiva, um CDI. Esse aqui, por exemplo, é um CDI novinho de moto que eu tenho aqui para fazer testes, né? Esse é um CDI de scooter também, né? Da minha scooter que eu tenho aqui. Eu devo ter uns 4 CDIs aqui em casa para teste. Então é o melhor sistema de ignição que existe, é o sistema por capacitor, e o melhor sistema de alimentação, tá? Para a época dela, foi o carburador de Venturi variável, tá? Na minha opinião ainda continua sendo. Hoje foi substituída pela injeção, né? Mas a patada inicial de uma moto ou um carro carburado é muito maior quando é um sistema carburado em relação à injeção.
Talvez alguns discordem, né? Talvez alguns aqui mecânicos, até mesmo os inscritos, nunca tenham andado numa moto carburada ou num carro carburado, então não vai saber assim distinguir muito bem a diferença de um para outro, né? Mas o prazer sensorial que um carburador passa para o dono do veículo é muito maior e muito melhor, tá? Eu ando nos carros atuais, né, que eu trabalho no sistema de saúde, então lá há carros lá modernos que a gente tem que trabalhar com ele transportando pacientes, que sinceramente o carro é perfeito, mas para a gente entusiasta não é, porque o que acontece? É um carro que ele responde com suavidade, mas não é um comando de um cabo de acelerador, há aquele retardo na aceleração, né, o famoso lag, né, para enquadrar o carro na emissão de poluentes, na economia, coisas que um carburado pisou, ele vai te responder prontamente, na hora, né? Então é o prazer sensorial muito melhor. Então os carros movidos a combustível líquido, né, gasolina, álcool, estão chegando num ponto que tem tanto sensor, tanto atuador, que o motor parece que está doente, no UTI, de tanto fio que está espetado nele, né? Então com isso, quando se vem a manutenção, é muito maior o custo em relação a um carburado, tá? Que você talvez você mesmo com um bom ouvido, né? E com uma boa literatura técnica dentro da sua garagem, ou até mesmo numa rodovia sem guiçar, você mesmo consegue resolver. Ao contrário de um carro com injeção, que provavelmente vai sair dali guinchado, tá? Porque não tem meios dali de diagnosticar, tá? Não estou dizendo que é todos. Eu concordo que a manutenção de carro injetado é muito menor do que a de carro carburado, né? Você vê na rodovia muito menos carro hoje em dia do que se via antigamente, né? Até mesmo por relaxamento, né, dos donos, porque um veículo carburado, de distribuidor, ele pela simplicidade, isso acaba causando um relaxamento na manutenção. Então é mais por causa disso. Antigamente a gente via mais carros na beira da estrada enguiçados, né? Mas é tanta coisa pra gente falar, deixa eu ver se eu vou indo por partes, senão a gente acaba se perdendo, né? Então o motor monocilindro ele exige, porque senão o motor literalmente ele não daria marcha lenta, tá? Porque naquele vai e vem ali constante do pistão, se fosse uma mistura que não tivesse homogênea, atomizada, um sistema de ignição falho, o motor viveria engasgando, morrendo, porque ele só tem um pistão, um virabrequim, ao contrário de um motor de carro, né? Ou um motor de moto maior que tem 3, 4 pistões, né? O virabrequim comprido. Então, a falha de um cilindro, tá? Naquele movimento ali, cinético, o outro compensa, tá? É um ajudando o outro. Compensando agora um virabrequim, uma biela e um pistão. Então, por isso que eu falo que o sistema da moto, tá? É um sistema de ignição e alimentação perfeito. E a gente pode copiar isso para o carro. Eu agradeço a Deus que está com 48 anos. E antes de partir, né, lá para cima, eu tenho a oportunidade de... O vídeo deu uma cortada porque tá com pouca memória no celular, né? Então eu tava complementando, Deus me deu a oportunidade com 48 anos, né? Antes de partir lá para cima, né? Se ele achar que eu sou digno, né? Que nós somos dignos, né? Da terra prometida, né? Do paraíso. Então eu ainda tive a oportunidade de colocar um carburador de moto no nosso carro Cobaia, o Locutus, e me arrancar bastante sorrisos do rosto, tá? Eu, eu achava que o ápice da carburação, né, para veículos de rua, tá? Não estou dizendo veículos de competição, que é um Weber 40, tá? Mas eu achava que o ápice do carburador tinha estancado no Brossol 2E, no Brossol 3E e no Weber TLDZ, né? Que na minha opinião são os três melhores carburadores que existem, tá? O resto é meio termo. E o de Fusca, né? É o carburador voltado para simplicidade, tá? Então, quando a gente coloca um desse de Venturi variável, tá? Num carro, né, de 4 cilindros, 6,
você vê que ainda há um campo a ser explorado, né? Tanto que esses carburadores de Venturi variável não é novidade, já existia nos anos 50, 60, nos Aston Martin, né? No AMG inglês, né? Na carburadores de Venturi variável, né? Os SU ingleses, o Hitachi, né? Mas eram carros para segmento de luxo, voltado para o luxo, né? Jaguar. Então, quando era um simples carro, era com um carburador de Venturi fixo. Aqui no quadro, mais ou menos, vou tentar dar uma palhinha, tá? O que alguns talvez não entendam o que é um Venturi fixo, um Venturi variável, né? Então, vamos supor que aqui seja a boca do carburador, tá? De um carro, né? Aqui, pá, né? Aqui aqui fica a borboleta, né? Que abre e fecha, né? Com um mecanismo aqui. A borboleta ela abre e ela fecha, né? Faz esse movimento, né? Aqui é a entrada, né? O tubo de pitot, né? E aqui o Venturi, tá? Venturi que a gente fala porque o ar entra aqui numa determinada velocidade, tá? Aqui. E quando chega aqui, ele afunila e com esse sistema ele ganha velocidade, tá? Aonde ele puxa, aqui está o combustível, né? Reservatório, né? Aqui fica a gasolina, né? O álcool, tá? Então ele puxa, né? Fazendo aqui bem rudimentar, que eu não sou bom em desenho não, tá? Então com esse Venturi fixo aqui, ele tem vários tamanhos, tá? Ele pode ser, vamos supor aqui do Fusca, né? 24 milímetros, tá? Ele pode ser 28, tá? Mais estreito. Não, ele pode ser 24, 23, então cada vez mais estreito, tá? Ou ele pode ser mais aberto. Quando o Venturi ele é menor, vamos supor um de 25, né, do Fusca, ele geralmente ele favorece uma atomização para baixas rotações, tá? Vai ser um carburador de corpo simples, tá? Se você há carburadores dele que tem como remover o Venturi dele, tá? Alguns são fixos, como do Fusca, outros são removíveis. Então, vamos suponhamos que seja um Venturi removível. Se você pegar um Venturi de 24, esse motor geralmente ele vai ser voltado para torque em baixa e média rotação, porque ele é uma maior atomização na mistura. Mas esse mesmo carburador, em alta para alta, ele já vai ser um carburador estrangulado, tá? Isso também depende de vários fatores, número de cilindros, capacidade volumétrica do motor, tá? Rotação do motor, se o motor é um motor OHV, OHC, se é comando de válvula no cabeçote, se é no bloco, há diversos fatores, mas assim, grosseiramente falando, né? Então se você colocar um Venturi maior aqui, esse mesmo carburador, ele vai ter uma atomização pior em baixa e média rotação, tá? E vai ter uma melhor atomização, uma melhor turbulência em alta rotação. Então você vai passar a favorecer o veículo em altas rotações. Então ou você ganha torque e perde potência, ou você ganha potência e perde torque no carburador de Venturi, no Venturi fixo, tá? Aí depois veio, né, a Solex, a Weber, né, e para essa deficiência inventou o carburador de corpo duplo, tá? Suponhamos que aqui seja a borboleta, a segunda, tá? Aqui, vamos supor que aqui seja o primeiro estágio, né? Primeiro estágio, um Venturi mais estreito, tá? De menor diâmetro. E no segundo corpo, ele se coloca um Venturi, tá? Um Venturi de menor diâmetro, tá? Então, eles conseguiram o melhor de dois mundos, né? Um diâmetro estreito aqui,
para melhor atomização, voltado para a economia, força do motor, né? Geralmente dentro da cidade. E aqui ficou o segundo estágio, quando você precisa de alta rotação, tá? Você precisa de potência em alta rotação, uma ultrapassagem numa rodovia, em que deixa o consumo para segundo plano. Aqui você necessita de toda a potência, toda a cavalaria do motor. É onde o segundo estágio vai atuar, tá? Geralmente atua acima de 4.000 RPM, né? Mas também surge uma deficiência, né? Porque se você anda muito dentro da cidade, você quase não usa o segundo estágio. Aí isso aqui começa a incrustar depósitos, né? No eixo. Quando você mais precisa do segundo estágio, esse aqui tá carbonizado, com depósito de carvão, o segundo estágio não sofreu uma manutenção periódica. Então ele não abre, ou quando abre, abre pela metade, o carburador fica uma titica, né? Então aí onde vem a manutenção, né? Preventiva. Mas esse de Venturi variável, né? O carburador de Venturi variável da moto, né? Supor que aqui seja a boca, né? Do filtro de ar. E aqui a boca menor, né? Que vai pro coletor, né? Do motor da moto lá. Motor da moto, né? Supor que isso aqui seja um motor mequetrefe, né? Então, aqui tem um pistonete, tá? Que ele faz a função do Venturi. A agulha, tá? Então o que acontece? Esse pistonete, ele controla o que esse Venturi fixo faz. Ele controla a atomização aqui, tá? A mistura combustível. Ele consegue fazer o que esses dois aqui, gigantes, não conseguem tão bem. Ele consegue um carburador só, o pistonete sobe e desce. Deixa eu ver se eu tenho um aqui para mostrar a vocês. Tem sim. Deixa eu desmontar aqui. Então esse pistonete aqui, meus amigos, ó, tanto em baixa como em alta, ó, ele consegue, tá, a melhor atomização, tá, com essa variação. Então por isso que eu digo que esse carburador ele é excelente, tá, para você adaptar no carro. Eu aqui não tô estimulando ninguém a fazer, tá? É um canal que a gente é voltado para simplicidade, né? Eu venho de uma família que o nosso lema aqui é você conseguir consertar tudo dentro de casa, do carro, com as ferramentas que você possui, tá? É o tal do menos é mais, né? Então a minha família, geralmente, nós somos voltados para isso, tá? Eu venho de uma família assim, né? E então, com isso, eu não quero estimular quem está com um carro de injeção eletrônica perfeito a trocar por um sistema de carburador. Não. Aqui, o que eu estou explicando é voltado para aquele dono de veículo que o seu carburador já está meio que corroído, já não está aceitando regulagem, o próprio mecânico talvez tenha condenado, né? E ele também procura uma economia a mais, tá? Aquele dono de veículo também que tem uma injeção eletrônica mais antiga, que já não... a eletrônica, os carros agora, eles não vão morrer pela ferrugem. Antigamente ferrugem era um grande vilão, né? Os carros mais antigos. Era o que condenava um veículo. Às vezes o carro ia para sucata com o motor funcionando. Mas era um carro todo podre, mas com o motor funcionando. Hoje em dia um carro vai para sucata inteiro, tá? Mas a eletrônica dele é que vai matar o carro. É que matou o carro, tá? Então, hoje em dia, é a eletrônica que vai matar o seu carro, né? O seu, o meu, o nosso. Porque chega um ponto ali que as conexões zinabre, né? Maresia, ar-condicionado, condensa ali debaixo do painel, aquelas conexões, né? Um módulo de ignição, por exemplo, do Palio, né? R$ 2.200, né? Com R$ 2.200 você compra um kit de carburação completa, né?
Então, assim, há casos e casos. Para esse público, uma adaptação para um carburador de moto fica perfeito, tá? Eu não estou estimulando ninguém, tá? Eu estou simplesmente ensinando o caminho das pedras, tá? O caminho que você deve seguir. É tipo o professor da escola, né? O professor, ele não ensina. O professor, ele é o provocador que vai estimular o aluno a realizar uma boa prova, um bom concurso, né? E conseguir o resultado esperado, né? Então, o nosso propósito aqui é esse, tá? Eu não tenho material suficiente, minha oficina é um hobby, né? Vamos dizer no jargão popular, um fundo de quintal. Então aqui eu não tenho todos os modelos de carburadores, eu não, vai surgir uma miríade de perguntas. Será que esse vai dar certo no meu carro de 4 cilindros, 1,6? Será que vai dar certo no meu carro 2,0? Será que vai dar certo no álcool? Será que vai dar certo no turbo? Eu não sei, entendeu? Isso aí vai ser você que vai ter que tentar, porque aqui eu não possuo os recursos técnicos e financeiros para responder todas as perguntas. Eu fiz no meu, deu certo, deu certíssimo, tá? Ficou excelente, tá? Para mim é uma diversão quando eu pego o meu carro, mesmo que seja para o percurso de 2,5 km até meu trabalho, mas para mim é puro prazer, tá? De sentir ali o carro perfeito. Então é você que vai decidir, tá? Então para esse público, como eu falei, veículos de injeção monoponto, geralmente multiponto mais antigos, que vai na oficina e o orçamento ficou mais caro muitas vezes que o valor do carro, passa a ser interessante você fazer uma transformação para um carburador de moto, tá? Um carburador Brosol 2E, 3E que já esteja todo corroído, né? O níquel, aquele banho de níquel, que fosfato que faz em cima do carburador já está corroído, é uma opção interessante passar para fazer essa experiência com carburador de moto, tá? Não é uma gambiarra, tá? Não é uma coisa feita de qualquer jeito, porque vocês viram os carros ingleses lá, MG, Jaguar, né? Todos com Venturi variável e funcionavam muito bem, eram para um segmento de luxo, né? Na, na minha humilde opinião, eu acho que ficaria interessante, vamos supor um motor 1,6, né? Um AP, um CHT, um motor de Chevette. Eu acho que ficaria interessante até essa capacidade volumétrica de 1,6. Beber uma água aqui, vou dar uma pausa. Eu acabei de tomar uma água aqui. Então eu acho que ficaria interessante, né? Um motor 4 cilindros, até 1,6, né, de capacidade volumétrica. Dois carburador desse de Titan, tá? De 20 milímetros. Ficaria muito interessante, tá? Porque o que manda nele aqui é o diâmetro, ao contrário do carro. Não adianta você ter lá uma borboleta de 40 milímetros, por exemplo, um Weber 40, né? Um carburador italiano, né? De alto rendimento. Você tem uma borboleta de 40, mas você tem um Venturi lá de 28. Vocês estão me entendendo? Um Venturi de 28 chega perto, tá? De um desse aqui, ó. Esse aqui é da CG 150 Titan. Possui aí 28,1. 28. Entendeu? Então esse aqui vai ser o diâmetro do Venturi, da um Weber 40. Então não adianta você ter uma borboleta gigante, você chega lá dentro, o afunilamento é estreito demais. Não pode ser o Venturi tão grande, porque senão vai ficar uma titica, um cocô, vai ficar um carro indirigível dentro da... Não sei nem se esse termo existe, né? Dentro do trânsito urbano. E só vai ficar bom em alta rotação, porque o Venturi é muito grande, então a mistura não vai ficar atomizada em baixa rotação. E se você colocar um diâmetro, um Venturi muito estreito, esse mesmo Weber 40 vai ficar excelente em baixa e média rotação, mas vai ficar estrangulado em alta. Então, para isso, é que eu estou falando, as vantagens enormes do Venturi variável. Um carburador Titan 28, né? Deixa eu zerar aqui para ver se está certo. Zerou.
né? Vamos medir aqui. Aí, 28. Então, você colocando um carburador desse, por exemplo, de Titan 150, né? Aqui de Venturi variável, mas a vácuo, tá? Depois eu vou falar alguma coisa desse carburador em relação ao de pistonete mecânico. Então, esse carburador aqui, dois desses, ele vai obter o mesmo rendimento de um Weber 40, tá? Por incrível que pareça. Uma hora eu vou fazer uma experiência aqui com desse. Eu coloquei no nosso carro dois de 34, tá? Venturi 34. Então foi uma ignorância. Ele rende muito mais do que um Weber 40, né? Seria um Weber 40 de pobre, né? Dois carburadores de guilhotina, tá? Da China, muito bons, tá? Excelente, tá? Os carburadores de guilhotina, só que eles são voltados mais para alta rotação, tá? Eles dá um pouquinho de trabalho para você regular a baixa e a média rotação, mas tem jeito de você conseguir suavizar ele para o trânsito urbano, tanto para o carro quanto para a moto, e também obter, ao contrário do que eles falam, né, que tem fama de bebedor, né, os carburadores de guilhotina, você consegue um consumo razoável com ele, tá? Então eu comprei, não me arrependo, tá? Eu sei que comprei dois carburadores gigantes, não havia necessidade de colocar dois de 34, tá? Ficaram enormes, mas eu quero um dia, eu gosto de correr no autódromo, então um dia eu quero escrever nosso carrinho, nosso velhinho aqui, para correr num track day, né? Lá no grande templo, né, de Interlagos, o Monte Olimpo, né? Dos grandes corredores lá, os pilotos, né? Bob Sharp, Ingo Hoffman, né? Chico Lameirão, né? Aquele, tem um lá que chama de Zoiudo, eu esqueci o nome dele, apelido. Mas então o que eu estava falando. Então você colocar dois desses de Titan, esse por exemplo tem uma excelente relação custo-benefício, tá? Até motor 1,6, tá? Custa R$ 57, um desses da China, eu consegui no Mercado Livre. Esse aqui é de Titan, tá? De 28 aqui, tá? De diâmetro. Ele passa a ser a partir de 208, R$ 210, tá? Seriam duas excelentes opções para carro até 1,6. De 2,0 de 1,6 para cima, 1,8, 2,0, 2,5, eu acho que ficaria interessante dois carburadores de Estrada 200, né? Eu acho que ficaria bastante interessante, né? Agora, como eu estava falando para vocês, né? Para vocês colocarem dois, né? Se faz necessário uma usinagem no coletor de admissão de alumínio, né? Então também tem que ver aí o custo-benefício, tá? Se é interessante, né? Levar esse coletor de admissão para alguém que solde alumínio, tá? Há empresas especializadas que ele também confeccionam ou alteram o coletor de acordo com o desenho que o cliente quer, né? Eu fiz no meu porque eu já tinha comprado um coletor de motor Volkswagen AP com a boca ali adaptada para carburador Weber, tá? Então eu aproveitei que já havia duas bocas de carburador Weber adaptado no meu coletor, né? Duas bocas distanciadas, né? Aí esse carburador fica incumbido de alimentar o primeiro e segundo cilindro e o de cá terceiro e quarto, fazendo uma atomização perfeita, né? Uma distribuição perfeita dos cilindros. Não é ideia minha, tá? Essa é ideia antiga de preparador,
tá? Se eu não me engano, a Silpo Preparações havia na época, nos anos 70, desenvolvido esse kit para o Chevette GP, que passava a capacidade volumétrica dele de 1,4 para 1,6, tá? Com pistões de 82 milímetros e dupla carburação, carburação dupla, tá? Só que com 2 carburadores de corpo simples, tá? Havia uma melhora fenomenal nesse motor, tá? Faziam também na Caravan 6 cilindros, tá? Adaptavam uma bancada de 2, 3 carburadores Weber, né? Onde faziam uma distribuição perfeita da mistura, né? É uma grande deficiência do motor 6 cilindros Opala, né? Ter o carburador central ali, sendo que ele consegue alimentar o cilindro mais próximo do carburador e os que estão mais longe são o primo rico e o primo pobre, né? Recebe menos alimentação. Então fica uma deficiência nos cilindros, né? Um recebe mais, outro recebe menos. Então, o que eu quero dizer com isso? De nada adianta você colocar um Weber gigante, um quadrijet Holley, se a distribuição entre os cilindros não é perfeita. Você fica muitas vezes, teoricamente, você ficaria muito mais servido num Opala se você colocasse 6 desse de Titan do que você colocasse um Weber 40 central. Entendeu? Que o Weber 40, dois Venturas vamos supor, para uma Opala 6 cilindros, eu acho que um Ventura de 28 ficaria de bom tamanho. Então, 2 Venturas de 28, né? 28 com 28, 24, 56 de Venturi, né? Enquanto que 6 desse aqui, ó, daria 20 vezes 6, daria 80 de Venturi, 20, 40, né? 6 carburador, 20, 40, 60, 80, 100, 120. Então teria uma alimentação muito melhor do que um Weber 40 e uma excelente relação custo-benefício, tá? Teoricamente, tá? Eu posso estar... uma coisa é teoria, outra na prática, tá? Eu posso estar falando aqui besteira, tá? Como pode estar dando para vocês o divisor de águas, tá? Entre um projeto mal sucedido e um sucesso num projeto que eu provoquei vocês a fazer, tá? Então é isso, ó. Como falei, esse de pistonete mecânico, ele tem uma extrema simplicidade, tá? Uma resposta imediata, tá? Apesar dele não ter a válvula de máxima e nem o injetor de combustível, ó. Esse aqui é um injetor de combustível, tá? Ele tem um caninho aqui, ali, dá para vocês verem na parte de baixo, ó. Aqui tem um caninho aqui, é onde injeta o combustível, tá? Então esse tipo de carburador aqui da minha scooter, ele suprimiu também a válvula de máxima, tá? Aqui, ó, válvula de máxima, mas você tem um sistema de injetor de combustível, tá? Quando precisar acelerar repentinamente, ele injeta mais combustível, não cria um buraco na aceleração. Esse carburador da 150 Sport já foi antagônico, né? Ele já não tem o injetor de combustível, mas ele tem a válvula de máxima aqui, ó. Tá vendo? Ele já tem a válvulazinha de máxima. Tá? Esse aqui não tem a válvula de máxima e esse tem a válvula de máxima. Esse não tem injetor, tá? E esse tem o injetor, ó. Tá vendo? Então eu acho que todos os dois sistemas são bons, tá? No carro que eu coloquei, devido ao carburador ser um carburador pequeno para a capacidade volumétrica do motor 2,0, não houve necessidade, que a sucção, né, é muito grande, né, o vácuo ali. Então qualquer abertura, por menor que seja do pistonete, o carburador ele atende prontamente, tá? Mas aí então, há alguns veículos, dependendo do motor subquadrado, super quadrado ou quadrado, já em vídeos anteriores já abordamos sobre os motores que favorecem rotações e aqueles que favorecem torque, né? Dependendo do projeto que o engenheiro criou. Então, o que acontece? Um motor de moto, ele não tem quase partes móveis ali, é um motor leve, né? Ele não possui um volante pesado, igual um carro, né?
possuem um volante aí de 6 quilos, alguns 9 quilos, outros 25 quilos, enquanto que o volante da moto é um simples magneto ali, tá? É um magneto da moto que faz o papel de volante do motor. O volante do motor, ele é um acumulador de energia, tá? Por que que o mesmo motor 6 cilindros do Opala? Quando no Opala, o mesmo motor que equipa o Opala equipa uma caminhonete, né? C10, né? Acho que é a 10 também quando é com álcool, né? C quando é combustível. Uma caminhonete aí, 6 cilindros. O mesmo motor 4,1. Só que o volante do motor da caminhonete, ele é muito mais pesado do que o volante do motor do Opala 6 cilindros, porque ele precisa, é um veículo voltado para carregar carga, então ele precisa de torque, o volante do motor é um acumulador de torque. Tá? Então quanto mais pesado, mais lenta vai ser a aceleração, quando você acelerar o carro, né? Porém, vai ser um motor que vai te oferecer mais torque embaixo. Deu para vocês entenderem? E a moto não. A moto, ao mesmo tempo, como ela não possui um magneto ali pesado, a mesma hora que você acelera, ela dispara. Tá? 8.000, 9.000 RPM, 10.000, e um carro ainda fica ali no 6.000 RPM, né? É máximo. E mesmo assim a progressão é mais lenta. E talvez num carro, algum esse que não tenha injetor, tá, para aceleração rápida, possa criar um buraco na aceleração. Então talvez também se torne mais interessante colocar um carburador CV, tá, de pistonete a vácuo. Ele tem uma aceleração mais suave, tá? Ele traduzindo, aquele retardo que você tem nos carros com injeção eletrônica modernos, aquele retardo, quando você pisa no acelerador, mas o carro não responde de imediato, tá? Voltado para economizar combustível e emissão de poluentes, tá? Alguns carros, Luciano, mas o meu Palio, o Fire, tem uma resposta rápida. Gente, vai depender muito, são poucos, mas alguns têm um mapa de injeção ali que tem um lag muito menor do que outros, tá? Por exemplo, os carros da GM tem um retardo bem maior, alguns, tá? Tem um retardo bem maior na aceleração quando injetado. Então, esse carburador variável, ele foi feito para isso, tá? Norma de emissão de poluentes e economia de combustível. Você acelera aqui, tá? Se você reparar, você que tem moto, você vai ver que a aceleração da borboleta, o pistonete aqui, ele tem um retardo em relação à aceleração, tá? Ele não levanta rapidamente, ele vai levantando gradativamente e mesmo assim dando para cima e para baixo, pulsando, tá? Porque moto, como é um cilindro só, há uma pulsação, tá? Se você colocar num carro, como o coletor de admissão é pleno, são os 4 cilindros ali ligados, esse pulso ele é mais homogêneo, então não vai haver essa pulsação ocasionando menor desgaste do carburador, ao contrário da moto, né, que com essa pulsação assim o desgaste fica maior, tá? Cada caso é um caso. Então é o que acontece, tá? Então talvez Luciano, mas eu não quero mexer no meu coletor. Eu quero arrancar o meu Brosol 2E, o meu Solex H34, né? O meu Weber 190, o meu carburador de Fusca, né? E eu quero passar para um carburador de moto. Então a adaptação se torna mais fácil. Só que você vai perder os benefícios de uma mistura mais perfeita, né? Uma distribuição mais perfeita para os 4 cilindros, tá? Mas mesmo assim vai haver ganhos, né? Que até o mais leigo dos motoristas, até aquela motorista mulher ou aquela motorista homem que acabou de tirar a habilitação, não entende bolufas de mecânica ali, de percepção sensorial do carro, ele vai perceber a diferença, tá? Para vocês verem como é que é a coisa. É boa. Tá? Então eu acho interessante já, se forem colocar um carburador só, substituindo a boca principal ali, seja corpo simples ou duplo, eu já acharia interessante começar por um carburador da Honda Strada, né, 200, que se não me engano ele tem 28 de... Quem tem moto aí me corrija se eu estiver errado, mas parece que ele tem 28 ou 30 de diâmetro, né, do Venturi.
ou um carburador de Falcon, também, que se eu não me engano é 35 de diâmetro, vai atender perfeitamente. Tá? Ah, mas é muito grande sim, mas se você colocar um desse pequeno, um só, você vai ter um trabalho danado para você conseguir equalizar a aceleração e a subida do pistonete. Vai te dar trabalho, tá? Se você colocar um só de twister também vai te dar trabalho, porque vai ficar um carburador pequeno para um motor grande. Você vai ter um trabalho danado, vai queimar a caspa, vai arrancar os seus cabelos da cabeça, tá? Então é melhor você colocar um maior, porque quanto maior, aquele carburador da Falco, 400 cilindradas. Geralmente um carburador voltado a uma Falco 400, ele alimenta bem até um motor de 800 cilindradas, tá? Sempre vezes 2. Um de Titan 150, ele alimenta bem até um motor de 300 cilindradas, se for suponhamos, de carro. Se você colocar 2 de Titan 150, já vai ser um motor de 600 centímetros cúbicos de capacidade volumétrica, né? Apesar que na prática o meu ficaram muito bom, né? 2 Titan pequenos de 20 milímetros. Então você começando pelo um de Falcon ou um de guilhotina de 28, 28 até 30 milímetros, um único, eu acredito que vai te atender muito bem, tá? E num próximo vídeo nós vamos pegar aí como você melhorar esse carburador, tá? Adaptando ele para um carro, tá? Há trabalhos para fazer, eu já vi alguns colegas fazer, botar um carburador desse minúsculo, um só, para tentar no Monza, motor 1,8, não fica bom, gente, não fica bom. Não fica bom, acaba o carburador excelente de Venturi variável, pegamos fama de gambiarra. Aí não tem jeito, né, gente? Colocar um motor gigante de 1,8 com um carburadorzinho desse pequeno, não tem jeito. Um só, né? E vai ficar com uma lenta boa, mas na hora que você acelerar vai ficar uma titica, tá? Vai ficar um carro que ele só vai ficar bom até uns 60 por hora. Passou disso vai ficar um carro estrangulado, que não vai passar de 100 por hora. E vai beber bastante. Então, aí esse ponto já é forçar a barra, né? Então fica interessante, no mínimo, tá? 2. E para até motores 1,6, tá? Mas isso aí carece de pesquisa, de tempo, tá? Tá muito recente, mas eu posso falar para vocês, tá? Fica muito bom, tá? Eu tô satisfeito, eu nunca mais quero saber de Brossol 2E. eu gosto muito de carburador Brossol 2E, tá? Para mim foi o ápice, tá? Da tecnologia sobre carburadores, tá? Até chegar ao de Venturi variável. Beleza, gente? Então, num próximo vídeo aí, fazendo 10 mil inscritos aí, eu tô pensando em ensinar vocês a fazer um venenozinho leve de carburador, tá? Um desse de 20 milímetros passar para 20, 21 até 22 milímetros, tá? Melhorar a respiração, tá? Porque motor ele não bebe, motor respira. Então, quanto melhor a respiração do carburador, melhor para o motor, tá? Mas quem coloca isso aqui, cara, não vai sentir falta de injeção eletrônica, tá? Aqui eu com 4 pastilhas de freio, né? Descravei o material de freio de atrito, né? Soldei as 4, né? Com solda 6013 de 2 milímetros, já fazendo a flange aí para adaptar os carburadores de moto, né? Pode ver aí o passo a passo, né? Essas chapas de pastilha são duras e de graça, né? Então se torna uma excelente relação custo-benefício aí para fazer flange com ela, né? Do que você comprar uma chapa cara e de ferro maciço, né? É muito bom esse aço de trabalhar. Aí ela praticamente pronta, né? Agora eu marquei os 2 furos aí para fazer os dutos de admissão, usando minha furadeira de bancada. Usar uma serra-copo, né? Dá um pouquinho de trabalho, joga um pouquinho de óleo para lubrificar a serra-copo, mas fica beleza. É que a minha furadeira de bancada ela é serviço de hobby, né? Ela é bem pequena, você tem que usar ela com muito carinho.
aí ela pronta, o resultado final, né? A flange. Com poucos materiais aí, tá vendo? Dobradiça de porteira, pivô, chapa. Esse aí é o motor do Chevette de 1,4 para 1,6, tá? Com dois carburadores simples aí que eu falo para vocês, ó. Receita antiga, tá, gente? Não é de hoje. E funcionava muito bem, tá? Olha que coisa bacana aí, ó. Isso é até de bonito de se ver. Se eu não me engano, era a Silpo Preparações que fazia esse tipo de serviços aí. Tanto para o Chevette 1,4 passar para 1,6, quanto a Caravan 4,1, né? Colocar 2 a 3 carburadores nela, né? Otimizar a taxa de compressão. Naquela época tinha que usar gasolina azul, né? Porque a gasolina comum tinha chumbo, tetraetila, né? O aditivo, hoje substituído pelo álcool anidro. Então, qualquer rebaixo no cabeçote tinha que usar gasolina azul. Senão era batida de pino na certa. Aí um carburador lá no AliExpress, aí, duplo, R$ 205, se eu não me engano. Aí, uma excelente relação custo-benefício. Ó. Tem de 28, tem de 30 milímetros lá. Frete de R$ 15. Para quem quer se aventurar aí, ó, olha que pechincha. Essa dupla aí aqui no Brasil você não vai achar por menos de R$ 1.500. Né? E você pode até adaptar 4, ó. Juntar de 2 em 2, né? Levar no torneiro e adaptar os 4. Se vocês forem comprar de uma Bandit aí, vão pagar um valor horroroso e usado. Aí coletor AP, que podem também ser adaptados para 4 carburadores, né? Em vez de colocar 2 Weber, colocar 4 de moto. Tá? Né? Fica aí a dica. Esse aí é o mesmo Weber, mas o Weber é deitado, né? Que é caríssimo, é muito bom, mas muito caro. E difícil de achar. Né? Mas alguns motores transversal não dá para colocar ele deitado. Aí o coletor de Opala, né, para carburador Weber. Olha como é que fica distante, né, os cilindros das extremidades, né, atrapalhando demais a alimentação, mesmo sendo um carburador Weber 40. Né, fica péssimo a alimentação com um coletor desse. Né, mas ainda fica melhor que um carburador central, né, um Brosol 2E central, que um Solex 40, né? Aí fica uma opção também, né? Mas não, longe de ser a melhor. Aqui já a coisa já fica melhor, gente. Aí tá vendo? 3 carburadores Weber 40. Pode-se comprar esse coletor, né? Ou pode-se confeccionar ele, tendo uma solda TIG, alumínio. E no lugar dele, a mesma coisa. Colocar 6 carburadores de moto aí, ó. Ou 3, né? Maiores. Aí a sua imaginação cria asas. Fica só a dica, né? Vocês veem como é que é a miríade de variedades que você pode fazer no seu carro, no seu motor. Aqui fica melhor ainda. Três verbos individuais. Né? Fica melhor ainda. Aqui é um carro inglês, né? Um motor aí com 2 carburadores SU de Venturi variável. Aí. Que coisa bonita. Usava antigamente, né? No Dodginho, no Dodge Polara. Se não me engano, esse carro é o MG inglês. Né? Aí os dois de novo trabalhando. Eu acho, a minha opinião, que é o melhor custo-benefício. Tá? Dois só para 4 cilindros. Olha que coisa linda. Né? Eu acho que é a melhor opção. Né? Fica muito bonito, né, gente? Esse aí, carburador, vale uma curiosidade. Esse aí, tá? Equipou alguns Monzas. Tá? Esse Solex H3034 BLFA. Foge desse carburador, tá, gente? Isso aí injeta quase 1 ml. Esse carburador bebe muito e depois a própria fábrica constatou que estava atrapalhando o consumo do Monza, substituiu ele pelo Brosol 2E. Tá? Esse é uma jaca danada, esse carburador aí, tá, gente? É muito bonitinho, funciona muito bem, mas foi um dos vilões do consumo no Monza. Se eu não me engano, em 88, 89, eu cheguei a pegar esse carburador na concessionária Tânia Chevrolet, da Avenida das Américas, ali do lado das Torres Charles de Gaulle e Altair de Ville. Trabalhava lá de mecânico, né?
Cheguei a pegar esses carburadores aí. Fica aí a dica e a curiosidade.